Salve telanautas, Heitor Teixeira aqui trazendo mais uma recapitulação comentada de Star Trek Lower Decks com o quarto episódio da terceira temporada, Room for Growth, ou Espaço para Crescer. Devo dizer que tenho sentido o climão de desenvolvimento dessa temporada mais nivelado do que o das temporadas anteriores, com os episódios mantendo uma média de tom e de estilo de histórias que eles escolheram contar. É claro que esse ainda é o quarto episódio e isso pode mudar drasticamente no material que tá por vir. Mas até agora, as historinhas foram, na minha forma de ver, mais tranquilas do que outras que a série já apresentou até aqui. Nada muito pesado ou dramático aconteceu até agora e eu me pergunto até onde a tal síndrome de reset irá impedir ou atrasar o tal crescimento do título em relação aos personagens. Se eu fosse resumir sobre o que fala o episódio, eu diria que é sobre o como percebemos e nos relacionamos com tudo aquilo que nos é importante. E se vocês têm uma percepção diferente ou complementar, deixem os seus comentários para enriquecer essa conversa. Minha audiência linda, eu vou pedir que vocês deixem os seus likes, clicando aí no joinha do gostei e se inscrevam no canal. Isso ajuda demais o meu trabalho e ao ativar as notificações, vocês garantem que o YouTube irá manter vocês avisados a cada novo lançamento. Daqui pra frente vai ter uma enxurrada de spoilers, então fica o aviso, estejam preparados. Bora? Bora! Os corredores dos decks inferiores da Cerritos estão lotados por causa da grande quantidade de pessoal a ser acomodado, já que para a distribuição ser feita e se ocupar cobiçados aposentos em outras áreas, existe alguma burocracia e isso leva tempo e envolve uma loteria. Logo, eles são interrompidos quando a Capitã Freeman passa. Ela tá usando uma máscara Darcy e passa declarando: "Eu sou Minook", evidentemente possuída. "Vou reconstruir meu palácio." E um efeito energético vai substituindo a tecnologia da frota por versões primitivas em pedra dessa civilização antiga que já apareceu em Star Trek The Next Generation no episódio Masks, que é bem bobinho na minha opinião. O engenheiro-chefe Billups e o departamento inteiro de engenharia têm trabalhado sem parar para deixar a Cerritos em dia. A capitã está preocupada que o trabalho adicional esteja causando um impacto emocional, porque honestamente tá todo mundo com cara de zumbi. Lá, ela e o tenente Shax encontram o Billups claramente esgotado. A capitã diz a ele que a doutora T'Ana tá ordenando um belo e merecido descanso para a patota toda e relembra que eles devem estar com as mentes frescas e capazes para um projeto futuro compartilhado com a Carlsbad. O Billups protesta, mas logo cai, soluçando nos braços do Shax. Sem choro nem vela, as ordens são férias obrigatórias pro Billups e pro resto da sua equipe. No corredor do deck inferior, a Mariner e o Boimler estão arrancando trepadeiras dos seus beliches e o Rutherford diz pra Tendi que tá trazendo manuais técnicos com ele. Caso relaxar, fique muito chato. Esse é um ponto importante pro comentário do episódio, então é bom manter isso em mente. O Boimler traz à tona o assunto da loteria que tá rolando. 4 quartos vagaram no deck 1. Os outros prometem colocar o nome do Rutherford para concorrer também, mas a Mariner tá pouco animada, porque ela sabe que essa vaga deve ficar com alguém de rank superior. O Rutherford acidentalmente derruba o frasco do bichinho da Tendi, que cai toda hora. Mó mão furada essa menina. E ela o persegue para dentro de um tubo Jeffries. Enquanto ela vai atrás do Guppy, por uma ventilação ela pode ouvir o papo do turno Delta. Eles têm um plano para inserir seus nomes no terminal de acesso no Convés 9. Alterando algumas linhas de código, eles garantirão poder ganhar a loteria do quarto, já que utilizando os corredores auxiliares, eles podem burlar o monitoramento e assim não serem descobertos na safadeza. A Oriana então compartilha a notícia com os colegas que ficam de cara com aquilo. A Mariner decide vencer o turno Delta no seu próprio jogo e até o Boimler tá dentro. Agora vem cá, é impressão minha ou as séries mais recentes de Star Trek têm se permitido muito mais trabalhar com essas coisas na área cinza, moral, do que na época Berman eles faziam? Ou será que eu tô errado? Enquanto isso, a Cerritos chega ao Dove e são recebidos pela edosiana responsável, TOS. Ela distribui pulseiras que monitoram os níveis de estresse conforme vão mudando de cor.
Verde indica alívio e relaxamento total. Segue o tour mostrando várias estratégias de relaxamento. Estes incluem uma sala de filhotes. Eu adorei essa e eu iria na com gatos também, certeza. Um banho de lama ao estilo Tellar Prime, onde muitos alienígenas familiares de decks inferiores relaxam, e uma sala de batalha Klingon. No entanto, em meio a essa apresentação, os engenheiros da Cerritos se distraíram ao consertar a primeira porta pela qual passaram. Bom, lembra que eu tinha falado para deixar na mente o fato do Rutherford ter tido o impulso de levar manuais técnicos pro spa? Então, some mais essa situação aí e logo a gente fala sobre isso. Na Cerritos, a turma do turno Beta planeja sua rota através dos sistemas de manutenção da nave, o que deve levá-los ao terminal, onde é possível burlar o sistema antes da galera do turno Delta. O atalho passa por um painel na parte de trás do Holodeck 3, mas eles descobrem que a doutora Ta'ana está executando um programa pessoal antes deles entrarem. A simulação é em preto e branco, como a gente já viu em Voyager com o Tom Paris brincando de Capitão Proton. O Boimler identifica aquele lugar como um bonco. É, Boimler, quase isso. A Mariner zomba o conceito de dinheiro, apontando que moeda não tem valor intrínseco. E se você parar pra pensar, é meio ridículo mesmo. Tanta gente se matando por um monte de papel impresso. O que, é claro, tem tudo a ver com o fato de que na realidade deles, o sistema monetário é pensado de forma completamente diferente e não pode ser reduzido a conceitos capitalistas, comunistas ou qualquer coisistas que você possa imaginar com a mentalidade de hoje em dia. E é aí que a doutora uiva e dispara sua arma pro alto. Ela e o Shax estão caracterizados como ladrões realizando um assalto. Uma chuva de balas pelas janelas denuncia a chegada dos federais. A médica felina gargalha e desliga os protocolos de segurança. Sim, essa personagem já demonstrou ser extremamente centrada e capaz, mas que ela tem um parafuso a menos, isso tem. Mas o Shax congela o programa. Ele pergunta o que eles estão fazendo e ela responde o de sempre. Ela quer fazer aquilo da forma mais psicótica possível. E aí fica a pergunta, onde se separa a ficção da realidade na hora de se divertir e relaxar? Ah, e lembra do manual técnico do Rutherford e dos engenheiros consertando a porta do spa? Beleza, some essa cena naquela lista. O Shax e a Ta'ana começam a discutir. Não é de hoje que esses dois formam um tipo meio esquisito de casal e normalmente parece rolar uma disputa para ver quem é mais maluco entre eles. A Ta'ana diz que vai lhe contar o segredo de como ela perdeu o rabo. A curiosinha da Tendi quer esperar e descobrir, mas o Shax reativa o programa. Ela evita por pouco uma saraivada de balas enquanto a galera do turno Beta escapa. Eles entram numa área semelhante a um pântano, abaixo da baía de hidroponia. A Mariner se pergunta quem se inscreve na Frota Estelar para praticar jardinagem. E lá em cima temos o Keishon, que está encantado enquanto apara as flores. A Tendi identifica uma raiz que pode crescer sem água e observa que os Orions são imunes às suas propriedades alucinógenas. Sim, Orions, já que os humanos não são. Tanto o Boimler quanto a Mariner começam a tropeçar, alucinando forte, numa tremenda viagem de chá de fita. Pois é, jovem, vai lá tentar fazer um chá de streaming. O Boimler e a Mariner estão perdidaços, mas felizmente a Tendi é capaz de guiar o par de colegas tropeçantes para o corredor ao lado, onde eles rapidamente ficam sóbrios. No spa, a anfitriã Tos e a capitã observam com aprovação enquanto os engenheiros curtem um jardim de areia. Mas logo se ligam que eles estão na verdade usando a areia para trabalhar em um esquema de design. Mais que inferno. Lembra da lista? Joga mais essa lá. Vale lembrar, esses são engenheiros capazes e competentes. Eles não são idiotas e nem estão fazendo aquilo para irritar a capitã. No entanto, o conceito de entretenimento pode ser extremamente pessoal e subjetivo. O caminho está mais comprido do que eles tinham antecipado, o que é um saco. Curiosamente, o Boimler explica que a Cerritos passou por tantas pequenas reformas que nem sempre fica claro o que está por trás de cada porta. E eles chegam na sala atrás do disco defletor, onde a gravidade é baixa. Eles pulam e o Boimler brinca que é o garoto antigravidade. Na ponte da Cerritos, o Shax informa o comandante Hanson sobre um punhado de asteroides que está se aproximando. Pro que o Hanson ordena que a energia seja redirecionada para permitir
Vejam vocês que coincidência que o defletor cuide disso. Curiosidade: tem quem confunda escudo e defletor. O escudo é mais uma blindagem em torno de toda a nave, criada como uma espécie de bolha, feita a partir de energia gerada nos motores. O defletor é parecido, mas tem mais uma função de para-choque, removendo detritos espaciais do caminho, repelindo eles. Parte da confusão acontece porque é comum se referirem a escudos como escudos defletores, ou seja, os próprios roteiristas não se ajudam muito. E por falar em defletores, tudo começa a girar, as garotas escapam, mas o bobão do boiler vai ser esmagado se elas não o ajudarem. Com uma corda improvisada com seus uniformes, elas agarram o alferes pelos cabelos e, uma vez seguros, elas riem do garoto antigravidade. No Spadove, a equipe de engenharia está desfrutando de manicure e pedicure obrigatória. Isso mantém seus olhos cobertos e suas mãos ocupadas. A TOS e a Freeman estão satisfeitas com isso, mas então elas descobrem que os engenheiros colocaram fatias de pepinos para os olhos sobre as suas pulseiras para cobrir os seus sensores. Eles arrumaram uma maneira de deixar suas pulseiras verdes, porque é isso que a capitã quer, não é mesmo? Evidentemente ela fica ainda mais furiosa e diz que os engenheiros não deram uma chance justa aos programas do SPA. Ela diz que os seus engenheiros não a respeitam. Sua pulseira vai de verde ao amarelo, depois vermelho e finalmente ficando preta, fazendo com que a TOS soe um alarme. Ela ordena tratamento intensivo quando descobre que a Freeman foi recentemente possuída por artefatos antigos, aquela parada com a máscara Darcy lá no começo do episódio. Dá pra ver que ela tá puta de verdade, enquanto ela é levada pra longe. A anfitriã TOS diz que a Freeman terá que ser enviada pra Terra para uma avaliação completa se isso não for resolvido, mas então o Rutherford percebe o que eles não deveriam fazer e o Billups tá ouvindo. A patota do turno beta chega na penúltima sala. Lá tem uma abertura que se abre por 10 segundos a cada hora e o que os leva ao terminal. Enquanto esperam, eles fantasiam com como seriam seus próprios aposentos. Mas então o turno delta chega e eles imediatamente começam a discutir. Mas eles logo se unem, conversando sobre toda a bizarrice que passaram para chegar até ali. O tempo passa e a Sif conta sobre o boato de que o Hanson tem uma esposa feita de churros replicados que ele mantém fresca em seus aposentos. Os 6 subalternos concordam que as coisas seriam melhores se todos trabalhassem juntos. No entanto, essa harmonia é só uma desculpa e os Delta dão um jeito de sabotar os Beta assim que a escotilha se abre. A Mariner os amaldiçoa quando a escotilha se fecha novamente. No SPA, as táticas terapêuticas mais agressivas não conseguiram devolver a pulseira da Freeman pro verde. A própria TOS ficou tão estressada que tá fumando algo, presumivelmente ilícito, quando o resto da equipe da Cerritos chega e anuncia que projetou uma máquina que remove o estresse. A capitã diz que o objetivo da viagem era parar de trabalhar, mas Billups explica que não há maior alívio do estresse para os engenheiros da Cerritos do que soluções que envolvam engenharia. Todas as suas pulseiras ficaram verdes. O Rutherford insiste que a capitã experimente a cápsula. Ele diz que oferece a mesma experiência terapêutica que meses no SPA em meros segundos. Então ela entra na máquina e essa é ativada. É um sucesso, a capitã está restaurada e com um estado de descanso pleno. Ignore, é claro, o de onde eles tiraram as peças, o tempo que eles levaram para conseguir projetar e como eles conseguiram colocar esta cápsula toda junta e preparada e funcionando em tão pouco tempo, mas lembre-se, isso é Lower Decks e certas perguntas não devem ser feitas porque senão quebram a magia do como eles vão contar o raio do episódio. Então a equipe Cerritos vai embora, mas reconhecendo que o dispositivo tornaria seu trabalho obsoleto, a TOS ordena que ele seja rejetado no espaço. Na Cerritos, o turno beta fala sobre a sua situação, então eles percebem que a água Minoc em que estão sentados deve estar sendo drenada para algum lugar. Eles localizam um ponto de saída não mapeado. O audacioso Boiler, como havia decidido passar a agir, mergulha para o desconhecido. Felizmente, ele encontra uma sala segura do outro lado. Na outra extremidade da ventilação, uma escada leva diretamente ao terminal, mas quando chegam, descobrem que não são 4 quartos disponíveis na loteria, mas apenas um, e eles não querem se separar. Se apenas um deles estiver no convés 1, como eles vão ter mais aventuras? E é aí que o turno beta decide renunciar à loteria para permanecer juntos.
Eles acham que deixar o turno Delta ganhar essa, na verdade, será algo como um presente de grego. Mais tarde, o turno Delta comemora no bar da Cerritos. Ganhar a loteria do quarto não os separou, já que eles resolveram dividir o quarto. O turno Beta estava cansado e nem pensaram nessa possibilidade. O Rutherford chega e pergunta por que eles não conseguiram o quarto. O turno Delta tá dando uma festa no quarto deles, mas não se pode ganhar todas, não é mesmo? Em outro canto do bar, o Hanson se aproxima de um replicador e pede 35 churros em um saco de papel sem marca, quente. A noite vai ser boa. Ok, finalmente, vamos lá falar sobre a lista mental. Pessoas diferentes têm formas bem específicas de escolherem o que vem como atraente em situações das mais diversas. A obrigação de se enquadrar em algum evento social distinto pode ser um fardo muito maior para um convidado do que para um dos garçons ou até quem esteja trabalhando na cozinha, por exemplo. É tudo muito relativo. Quem aí nunca sonhou com um trabalho, afinal? Se por um lado isso é natural, já que se trata de algo que faz parte da realidade presente na vida da pessoa, por outro lado pode parecer algum tipo de maldição, já que a pessoa estaria sujeita a revisitar aquilo mesmo em seu momento de folga. Sem falar no fato de que às vezes a gente pode ficar cansado demais para conseguir relaxar. Isso pode parecer uma contradição, mas só quem já passou por isso sabe como é. Falando por mim, que trabalho no computador praticamente o dia todo, é difícil descrever o prazer que é deixar de fazer uma tarefa chata e repetitiva para que exatamente no mesmo computador eu possa passar a me dedicar a algo que faça parte dos meus planos, ainda que seja algo mais complexo e trabalhoso do que a tarefa anterior. Então, não seria a atividade em si, mas a minha percepção sobre aquilo que vai determinar se o momento está sendo estressante ou prazeroso. Já em relação à traminha da galera que ficou a bordo tentando manipular o resultado da loteria, mesmo sendo uma aventura diferente, no fim das contas acabou servindo para reforçar a mesma ideia. A interpretação da sensação de que de nada adiantaria conseguir o prêmio se aquilo significasse estar longe de quem realmente importa. Ou seja, a visão subjetiva do que é lucrar com algo de forma real, na hora do pra valer. Mas, como se trata de Lower Decks e eles têm que manter a graça, é claro que os patetas não iriam pensar em dividir o quarto lá no nível superior. E para fechar, a gente tem o comentário do José Aguiar, que parece estar pistola com o desenvolvimento dessa temporada. Olha quem voltou para te atazanar. Gosto muito dessa série, mas essa temporada, em minha opinião, tá um pouco abaixo das outras duas. Vi todos os episódios, 3. Devo dizer que para mim essa temporada ainda não emplacou. Para mim, ela tá no limite. José, de fato o tom e os temas escolhidos estão um pouco diferentes dos das temporadas anteriores, então o seu estranhamento não é de se estranhar. Mas veja, eu curiosamente estou achando que, ao menos até agora, os enredos estão se parecendo mais com o que foi prometido antes da série estrear do que o que foi de fato entregue antes. Veja, eles têm se enfiado em situações menos épicas e até mais intimistas. O foco tem ficado bem concentrado na turminha e mesmo assim eu não senti o meu interesse diminuir. A coisa continua regada com uma dose de humor que ainda me faz pensar 2 ou 3 vezes antes de considerar o que aparece ali como canon. Mas dizer que tá ruim, eu não consigo não. Espero que os episódios passem a te agradar mais daqui pra frente. E seja bem-vindo para participar do Responda 2 Pontos sempre que quiser. Quem também tiver afim de ter o seu texto lido aqui no programa é só fazer como o José e usar o Responda 2 Pontos na frente, no campo dos comentários. Então é isso, nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, galera, e até mais.